comigo, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje quem está aqui comigo é o Hermes. Ei, Hermes, como você está? Muito bom te ter por aqui. Pessoal, vamos continuar falando desse tema que muitas vezes é problemático. Por que problemático, professora? Porque gera discurso, né? Gera discussão entre muitos alunos, o efeito estufa. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre isso, né? Vemos como que é o efeito causado, quais as consequências dele no planeta e hoje nós vamos falar de um outro fenômeno que está associado com o efeito estufa. Então vem comigo que nessa aula de hoje nós vamos trabalhar efeito estufa, parte 2. Ela é dedicada ao 7º ano do ensino fundamental e nós vamos trabalhar então a seguinte habilidade do currículo regional: selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle do efeito estufa. Então sim, é possível nós controlarmos o efeito que está sendo cada dia aumentado no planeta. Ah, professora, mas você não falou na última aula que isso era um efeito, um fenômeno natural que ocorre no planeta Terra? Correto, você está certo. Entretanto, as ações que os seres humanos vêm fazendo têm ocasionado cada dia mais o aumento desse efeito. Então, nós temos a concentração de gases que antes não existiam no planeta, em concentrações tão altas, formando o que a gente chama de aquecimento global. E é aí que está o problema. Não é o efeito estufa, que como eu disse é um fenômeno natural, mas o efeito que ele está causando por causa do aumento desses gases no planeta Terra. Então a consequência é o aquecimento global. Então qual que é a relação do efeito estufa com o aquecimento global? O que tem a ver um com o outro? Tem relação? Por que um acontece em decorrência do outro? Então, nós vamos entender um pouco mais esse questionamento nessa aula de hoje. Então, vamos lá. O efeito estufa e o aquecimento global, qual que é a relação que existe? O fenômeno natural na qual os raios do Sol chegam e penetram a Terra, aquecem todo o planeta Terra, mantém essa temperatura média, gostosa, ali em torno de 15 graus. Estou falando temperatura média, tá, gente? Nós, no país inteiro, nós temos temperaturas mais altas, né? Mas, se você pega uma média mundial, na qual você tem países, né, que chega a menos 70, e nós temos países, como o Brasil, que chega a 40 graus. Então, se você faz uma média global, a gente vai ter uma temperatura em torno de 15 graus. Mas para ficar esses 15 graus, nós vamos ter o efeito estufa trabalhando, que são os gases formados, né, lá na atmosfera, protegendo que os raios entrem com muita incidência no planeta e fazendo com que eles dissipem para o espaço. Então, os raios eles entram no planeta Terra, mas em algum momento eles vão dissipar, eles vão voltar lá para o espaço. Vamos pensar no seguinte exemplo. Quando a gente para o carro em algum local que tem incidência solar, ou nem precisa de estar com o sol muito quente ali não, tá? Só de parar o carro, fechei os vidros do carro e saí, fui comprar alguma coisa. Passou um tempinho, eu voltei. Gente, aí você abre a porta, vem aquele calor, né? Perdão, voltando aqui. Vem aquele calor que sai de dentro do carro e vai para o lado de fora. Quando você tem esse tipo de alteração, porque a temperatura que está aqui fora está mais fria do que a temperatura que está lá dentro. Mas por que isso aconteceu? Os vidros do carro formam como se fosse o efeito estufa. É uma camada que impede que o ar saia do carro, o ar quente, e vá para o meio externo. Então, ela impede que o calor seja dissipado de dentro do carro para o meio externo. Isso por causa dos vidros. Então, imagine que o efeito estufa é como se fosse o vidro do planeta Terra.
ele impede, né, com que os raios saiam. Entretanto, eles precisam, de certa forma, se dissipar. Não vai ficar tudo concentrado aqui. Parte vai ser absorvida pelo solo, como eu mostrei no experimento que a gente viu na aula passada. Se você não viu, corre lá nos canais de comunicação que você vai ter acesso a essa aula, efeito estufa 1. Eu mostrei um experimento que o solo absorve parte do calor, né? E a camada que é formada por cima, que é a camada do efeito estufa, ela vai, ora, impedir que esse calor se dissipe totalmente e impedir também que ele fique, que entre uma concentração muito alta de raios solares aqui. Então, ela mantém uma temperatura amena no planeta Terra, viável, né, a vida. E o que acontece? Com as nossas ações antrópicas, ou seja, ligadas ao homem, nós vamos, cada dia que passa, intensificando concentração de gases que fazem com que essa camada fique no planeta de forma que os raios solares entram e não conseguem dissipar para o meio externo, né, para o espaço. E aí o que acontece? Aquecimento global. É essa relação. Nós temos um aumento da temperatura no planeta causado por causa das ações humanas. Causado por causa não foi legal não, mas causado pelas ações humanas, ok? Então vamos lá. Isso vem acontecendo ao longo de muitas décadas, começando desde a Revolução Industrial, mas desde a Antiguidade, quando nós começamos a utilizar o carvão, né, os combustíveis fósseis como combustível, nós tivemos um aumento significativo de CO2. E o CO2, gente, ele ajuda a aumentar a temperatura do planeta. Ele é um dos gases que vai impedir que os raios solares se dissipem para o espaço. Então, além do dióxido de carbono, nós temos também o aumento do óxido nitroso. O normal é a gente ter nitrogênio e não óxido nitroso, ok? O nitrogênio, ele faz parte da atmosfera. Ele é a maior concentração de gás que nós temos na atmosfera é do nitrogênio, mas não do óxido nitroso, que é um composto vindo lá do nitrogênio, ok? Então, esses dois elevaram significativamente nas últimas décadas, aumentando, então, por consequência, a temperatura do planeta Terra. Então, esse é o verdadeiro problema do efeito estufa, não é ele existir, mas sim a consequência dele, causado, então, pelo aquecimento global. Então, como eu mostrei para vocês, a poluição, principalmente depois da Revolução Industrial. Por que Revolução Industrial? Porque nós tivemos grandes empresas, né, sendo desenvolvidas, e essas empresas geraram, né, gases foram lançados na atmosfera, muitas vezes sem filtros, né? A gente não tinha uma ação governamental que fiscalizasse, fazendo com que essas empresas não liberassem no ar a poluição total da queima do carvão ou de qualquer que seja o combustível para o funcionamento delas. Então, a poluição, e não só as indústrias, mas nós também, a nossa poluição ao pegar um carro e dirigir, você está eliminando ali gás carbônico, né? Você utiliza um combustível que libera gás carbônico. Então, essas ações também contribuíram para o aquecimento global. E como, né, o número de carros estão cada dia mais aumentando, isso tende a aumentar se a gente não tomar consciência e providenciar ações que diminuam a consequência que é o aquecimento global. Então, os principais gases do efeito estufa são esses aqui. Como eu falei para vocês, o que a gente tem a maior concentração causando o aumento do aquecimento global é o dióxido de carbono, né, e os ácidos ou óxidos nítricos. Mas nós vamos ter também os clorofluorcarbonetos ou carbonos, que são CFCs, que hoje em dia está até proibido, tá, galera?
Ele foi muito utilizado até a década de 80 na fabricação de refrigeradores, geladeira, ar-condicionado, até aerosol que nós utilizávamos tinha CFCs. Hoje ele foi substituído pelo fluorcarboneto, que é só o FC. Ele não tem mais esse cloro, tá? Então, nós tivemos uma mudança em sua composição que consegue amenizar a situação. Por quê? O que acontecia com esse composto? Ele ia lá na camada de ozônio, que é a camada que impede a entrada dos raios ultravioletas no planeta, e quebrava o ozônio. O ozônio, que é formado por 3 oxigênio, o CFC ia lá e quebrava esse ozônio. Quando ele quebra o ozônio já não tem mais a função que ele tem, que é de proteger a Terra dos raios ultravioletas. E aí ele perde a sua função, a gente diminui, né, a camada de ozônio. Um outro gás aqui é o metano, que vem de consequência da agropecuária, né? Então, quando os gados, né, soltam o pum, no pum, gente, tem o metano. É um gás e ele é tóxico, tá? E a concentração, quanto maior a produção da carne, né, bovina, a suína também, nós vamos ter um aumento da concentração de metano aqui no planeta. O ozônio também, como eu falei, né, é um dos principais gases aí. São esses, de acordo, né, com a sua concentração. Então, o que a gente tem de maior concentração é o dióxido de carbono, gás carbono. Em segundo lugar, os CFCs, né, que hoje em dia está proibido, mas a gente sabe que ainda existem países que liberam esse gás. Espero que daqui a um tempo não mais. O que já existe? O que já é feito no planeta para diminuir esse aquecimento global? Você, aí de casa, você já parou para pensar no que você pode fazer para diminuir esse aquecimento? É possível você tomar alguma atitude simples em casa que vai diminuir esse aquecimento? Bom, é sim possível, claro, mas pensando num meio ainda maior, já existem alguns combustíveis que são combustíveis alternativos, que liberam, não que eles não liberem, tá, pessoal? Eles vão liberar, mas eles vão liberar uma quantidade menor do gás carbônico. Então, nós temos o etanol, o biodiesel, que são combustíveis chamados de ecocombustíveis, tá? Então, eles irão fazer o seu carro funcionar da mesma forma, entretanto, eles vão liberar uma quantidade de dióxido de carbono menor do que quando a gente utiliza combustíveis que têm origem dos combustíveis fósseis, né? Origem lá do petróleo. Então, é uma das maneiras que o planeta está encontrando para diminuir esses gases. O biocombustível, ele é formado da seguinte forma: nós temos um biodigestor. Então, esse biodigestor, ele vai fazer a mistura dos excrementos, né, dos animais, o resto, né, gente, as fezes, suínas, bovinas, juntamente com o resto de comida, vai ser misturado aqui no biodigestor. E aí, por ação de bactérias, que são organismos que decompõem a matéria orgânica, ou seja, a matéria que possui carbono, ela vai decompor essa matéria e aí o lixo vai ser transformado. Ele vai ser transformado em gás metano e em adubo. Ah, professora, mas você falou que o metano é um gás que causa, né, o aquecimento global. Ok, mas ele pode ser utilizado como combustível. Ele pode ser utilizado como uma fonte de energia. Você faz ele ser transformado novamente em um outro gás. Porque na natureza é assim que funciona. Nós temos transformações ocorrendo o tempo todo. Já ouviram aquela frase assim famosa? Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, nós temos a transformação
desse gás aqui, ó, metano. Ele vai ser transformado e utilizado, ao invés da gente simplesmente liberar ele no ar. Então, o biocombustível é uma excelente maneira da gente diminuir a quantidade de metano que é liberada no planeta Terra. Uma outra forma aí de utilizarmos a energia, né, a nosso favor. Então, nós temos fontes alternativas de energia, solar e eólica. Nessas duas aqui, nós não vamos ter, né, a utilização de combustíveis fósseis para a geração de energia. Se a gente não tem a utilização de combustível fóssil, a gente não tem a liberação de dióxido de carbono no mundo. Então, a gente diminui, né, poupando também o nosso bolso. Porque quando a gente utiliza a energia solar e energia eólica, a solar, principalmente que você pode instalar na sua casa, você diminui o custo da energia. Lembrando aí que o grande vilão das contas de energia é o chuveiro, e aí com o aquecimento solar você pode utilizar o sol a seu favor e aquecer a água que você vai tomar o banho. Então, nós temos essas ações que já estão sendo feitas e vem crescendo cada dia mais. Bom, vamos agora trabalhar isso em forma de atividade. Leia com atenção a tira abaixo. Ela mostra uma situação comum no nosso cotidiano. Alguém questionando teorias embasadas em estudos científicos. Lembrando, né, gente, que a ciência ela é feita através de experimentação, tá? Então, nós conseguimos provar através da ciência muita coisa. Então, tá aqui as duas pessoas conversando. Cara, isso é pura teoria da conspiração. Como o papinho de aquecimento global. Então, ele está falando que o aquecimento global é um papinho. Você concorda com isso? Como aquela bobagem dos dinossauros. Galera, a gente tem prova, né, que os dinossauros existiram em algum momento aqui no planeta Terra. E a gente também tem prova de que o aquecimento global é real, ok? Então, qual que é a relação entre a concentração do gás carbônico na atmosfera e o aquecimento global? O gás carbônico, ele faz com que o calor fique preso aqui no planeta. Então, ao invés dele entrar e dissipar e ir lá para o espaço, ele fica aqui preso. A concentração forma tipo um filme isolante. Lembra lá do vidro do carro? O gás carbônico vai formar aquela camada, aumentando ainda mais a camada, fazendo com que o calor não se dissipe para o meio externo. Então, é essa relação. Então, na verdade, gente, o gás carbônico, ele tem essa relação e o aquecimento global, ele é real. Ele está acontecendo. As temperaturas do planeta têm aumentado cada dia que passa. Bom, então tá aqui, eu até coloquei uma imagem para vocês verem. O efeito estufa, ele tem sido intensificado. Então, os raios solares penetram e ao invés dele dissipar, ele fica preso aqui, tá? O CO2, o óxido nítrico, eles são gases que vão impedir que esse raio dissipe e saia do planeta, ok? Aumentando e reafirmando o aquecimento global. Quais os problemas ambientais o aumento da concentração desse gás pode causar? Nós vamos ter vários problemas, gente, vários. Incluindo, né, de acordo aqui com um painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, nós vamos ter derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, né, já é possível a gente ver esses dois eventos, agravamento da segurança alimentar, o aumento dos períodos de seca, escassez de água, né, água doce principalmente, e o aumento das temperaturas. Então, tudo isso aqui, ó, é ocasionado por causa do aquecimento global. Bom, para a gente poder finalizar, né, com o aumento da temperatura no planeta, nós vamos ter vários efeitos surgindo ao longo dos anos. Então, ações simples que você pode adotar, né, andar mais a pé, diminuir os trechos que você anda de carro, diminuir às vezes o consumo de alimentos,
como carnes, né? Carne bovina, carne suína. Você não precisa parar totalmente de comer, mas diminuir. Você consegue, com essas ações, fazer com que o aquecimento global diminua também. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês nessa aula é isso. Vocês ficam aqui com as nossas referências, caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao conteúdo, ou então encontre a gente no Tira Dúvidas e mande para cá a sua pergunta. Muito obrigada pela sua companhia, aguardo vocês na próxima e até mais. Tchau, tchau!